E que bela alta, afinal de contas, o Bradesco teve seu lucro recorrente crescendo 13,1%. Isso apenas no terceiro trimestre do ano de 2024, onde o banco bateu 5,22 bilhões de reais. Marcelo Noronha diz estar muito otimista em relação ao Banco Bradesco, afinal de contas, ele é o presidente do banco, dizendo inclusive para o mercado que estamos seguros. Mas o que será que ele quis dizer com o cenário se deteriorou? Afinal de contas, apenas no dia da apresentação dos resultados, as ações caíram 4,39%. E precisamos entender por quê. Olá, amigos do Ati Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado. É o quadro do Ati Virtual que eu faço análise de ponta a ponta, realmente fazendo o raio-x das empresas, e nesse caso vamos estudar o terceiro trimestre do ano de 2024 para avaliarmos se a situação do Bradesco melhorou ou piorou em relação aos períodos anteriores, além de trazer as notícias mais relevantes e os fatos relevantes divulgados pela companhia também. Mas sempre de olho se é um momento favorável, de acordo com a análise técnica das ações BBDC4, que são as ações mais líquidas do Banco Bradesco. Sem perder de vista se a empresa continua com bons fundamentos, considerando a análise fundamentalista, os dividendos recorrentes e, no caso do Banco Bradesco, inclusive tem a possibilidade de bonificação de ações. Sendo que nesse vídeo também vou trazer as projeções de lucros e o preço teto do ativo virtual, e já adianto que a notícia é boa, porque eu revisei para cima. E justamente por trazer todo esse conteúdo aqui, resumido para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos começar o vídeo da parte mais importante, que é justamente compreendendo o que aconteceu no terceiro trimestre, para o mercado ter reagido como reagiu e por que também o diretor-presidente, ou seja, o CEO da companhia, Marcelo Noronha, está tão otimista em relação ao Bradesco. E é bom lembrar que o Bradesco ele foi fundado no ano de 1943 e hoje ele é o segundo maior banco do país, atrás somente do Banco Itaú, e tem a maior carteira de crédito e valor de mercado de todos os bancos no Brasil. Inicialmente, era apenas um banco focado no setor de varejo, porém, hoje em dia, atua em todas as áreas financeiras, mas sua presença principal fica no mercado consignado e no financiamento imobiliário. O lucro do banco apresentou um bom crescimento, especialmente até a pandemia. Após esse período, houve uma concessão de crédito que gerou bastante inadimplência para o banco, e a maioria do mercado não gosta de citar, porque o banco não trouxe isso em fontes oficiais. Mas é claro que estamos falando aqui do grande e maior calote financeiro já apresentado na economia brasileira, que foi da Americanas, impactando primariamente o Banco Bradesco e o Santander também. E é claro que isso afetou a rentabilidade do Bradesco e, por consequência, da operação no seu contexto mais relevante. Apenas para se ter uma ideia, o lucro do banco foi de 11,5 bilhões de reais no ano de 2012 e 16,3 bilhões de reais no ano de 2023. Mas o seu auge, no ano de 2021, o banco chegou a alcançar 26,2 bilhões de reais. Mesmo depois da pandemia do ano de 2020, em que o banco caiu significativamente para aproximadamente 19,5 bilhões. Agora, o crescimento médio foi de apenas 3,2% por conta dessas oscilações que aconteceram na economia, tanto por conta da pandemia do Covid-19, quanto também do maior calote financeiro que já aconteceu na história do país, que foi o calote da Americanas. Então, afetando grandemente aí o resultado do Banco Bradesco. Explicado isso, observem que o lucro líquido recorrente do banco do terceiro trimestre apenas foi de 5,2 bilhões de reais. E notem como que isso foi importante explicar todo esse panorama para então começarmos a falar desses números. Note que 5,2 bilhões é 10,8% acima do que o banco registrou no segundo trimestre do ano de 2024 e 13,1% acima do mesmo período do ano anterior, terceiro trimestre do ano de 2023, ou seja, uma comparação ano contra ano. E se ponderarmos os 9 primeiros meses do ano de 2024, ou seja, até o terceiro trimestre, o banco conseguiu lucrar 14,2 bilhões de reais. E estamos falando aqui do lucro líquido recorrente. Não tem efeitos extraordinários, ou seja, aqueles que são não recorrentes. Aqui é o que realmente o banco está fazendo de dinheiro no mercado, com um crescimento de 5,5% em relação ao ano de 2023. Claro, o ano de 2023 acabou sendo o pior ano do Banco Bradesco, mas isso aqui significa crescimento de 5,5%, e nota que esse é um crescimento real, porque estamos falando aqui do lucro líquido recorrente, ou seja, sem efeitos extracalendários, os não recorrentes, indicando assim que, claro, o ano de 2023 foi o pior ano para o Banco Bradesco, mas esses números mostram que o banco está se recuperando.
E a taxa de recuperação é realmente interessantíssima, uma vez que o banco teve que trazer todas as provisões dos PDDs que ele sabia que era dinheiro perdido. Pelo menos é um dinheiro que ele pode tentar recuperar, e ele está fazendo isso junto com centenas de outras empresas tentando receber da Americanas e outros devedores, é claro, não apenas Americanas, que compõem os seus PDDs. Então, isso pode gerar lucros não recorrentes no futuro. E é por isso que o banco traz: rentabilidade cresce com solidez e segurança, margem líquida evolui, impulsionada pela margem de clientes e redução da PDD, ou seja, provisão para devedores duvidosos. O ganho de produtividade com as receitas em alta, risco de crédito controlado e ajuste do footprint. A carteira de crédito cresce com equilíbrio em todos os segmentos, indicando que as novas safras realmente estão funcionando para o Banco Bradesco, está sabendo selecionar melhor os seus clientes, e os índices de inadimplência estão melhorando, ou seja, queda na inadimplência. Mas o banco também está fazendo o dever de casa dele em outro departamento, que é o de despesas. Aqui as despesas operacionais estão evoluindo em linha com o esperado. Seguros mantém melhora operacional e alto ROAE, que é o ROI também, só que esse aqui é o retorno médio sobre o patrimônio, e o aumento da participação na Cielo. Já nas receitas totais, o banco chegou a registrar 30,6 bilhões de reais, crescimento de 3,7% na comparação trimestral e 3,5% na anual. E para quem acha que o banco parou de emprestar dinheiro e é por isso que ele está tendo uma queda nos seus PDDs, está enganado. A carteira de crédito do banco cresceu 3,5% na comparação trimestral e 7,6% na comparação ano contra ano, chegando a praticamente os 944 bilhões de reais. E onde ele está crescendo mais? Bem, micro, pequenas e médias empresas, crescimento de 16,9% e no de pessoas físicas 10%. Ele está segurando a mão um pouco mais nas grandes empresas mesmo, que aliás foi de onde ele teve o grande calote. Colocando a lupa sobre as pessoas físicas e pessoas jurídicas, as pessoas físicas crescendo 3,9% na comparação trimestral e os 10% no anual, como eu havia mencionado, chegou aqui a 396,8 bilhões de reais, e pessoas jurídicas crescendo 3,2% no trimestral e 5,9% no anual, chegou aos 547,1 bilhões. E aqui está o trabalho, ou seja, o dever de casa do Banco Bradesco. Basta observarmos a performance das safras de crédito para a pessoa física massificada, aumentando a média da sua produção e caindo a inadimplência. Notem, o pico da inadimplência chegou a 6,7% em junho de 2023, e pessoa jurídica chegando ao pico de 7,2% no próximo trimestre, ou seja, em setembro de 2023. Também o massificado. A margem financeira alcançou 16 bilhões de reais, crescimento de 2,7% e 0,9% ano contra ano. E talvez a principal parte para o Banco Bradesco é justamente entender as despesas com os PDDs. E por que despesas com a provisão para devedores duvidosos? Simples, porque é caro ficar cobrando as pessoas a pagar. E quando eu falo pessoas, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, e ainda por cima tem o custo do crédito não pago. E assim, o banco precisa compensar os maus pagadores, assumindo todo o prejuízo. Sendo que nesse caso aqui, a notícia é ótima, porque está caindo 2,2% no trimestral e 22,4% no anual, fechando então em 7,1 bilhões de reais. E quando comparamos o PDD dividido pela carteira, justamente para ver a relação entre o tamanho da carteira e quanto ela está perdendo por conta dos maus pagadores, caindo desde o quarto trimestre do ano de 2023 de 4,8% para 3%. Já as despesas operacionais não têm aumentado tão forte. Não adianta ter expectativa de queda na despesa operacional, uma vez que o banco está precisando, como eu mencionei, correr atrás dos maus pagadores, além, é claro, da inflação e muitas outras questões que envolvem a operação dos bancos. Nesse caso, crescimento de 2% na comparação trimestral e 9,9% na anual. Quem assistiu o último Fique Preparado do Banco do Brasil sabe perfeitamente que o banco aumentou inclusive no seu guidance. E aqui, 15,1 bilhões de reais em despesas operacionais no terceiro trimestre. Seguros, previdência e capitalização subindo também. No apurado, 32 bilhões de reais, um aumento de 4,2% no trimestral, 11,7% no anual, e na comparação do acumulado dos 9 primeiros meses desse ano, o banco já alcançou 90 bilhões de reais, um crescimento de 14% na comparação com o ano de 2023, e um ROAE de 23,7%, realmente melhorando significativamente. Já a Basileia aumentou, embora muito pouco ainda, na comparação trimestral, 12,7%, ou seja, 0,1 ponto percentual, mas caiu 0,7 ponto percentual na comparação ano contra ano, que significa que o banco está usando mais o seu dinheiro para se capitalizar e recuperar a sua lucratividade. Pagou em dividendos, até o acumulado dos 9 primeiros meses desse ano, 8,17 bilhões. No ano passado, 11,3 bilhões de reais, mas foi o somatório do ano todo. Já no guidance do banco, ele traz aqui que a carteira de crédito expandida dele deve ficar entre 7% e 11% de crescimento anual. Lembrando que o guidance
guidance são as metas da própria empresa. E ele registrou um realizado de 7,6%, ou seja, está dentro do seu guidance. Já na margem financeira total, teve queda de 4,8%, o que o mercado não gostou nada disso aqui. Indicador anual deveria crescer 3 a 7%. Já os PDDs, o banco disse que ia ficar entre 35 e 39 bilhões de reais. Até o apurado do momento, 22,2 bilhões, o que parece que ele vai ficar melhor do que a própria meta comprometida por ele mesmo no ano de 2024. As despesas ficaram ligeiramente acima, 9,1%, e se retirar a Cielo, cai para 8,4%. Então ficaria dentro do guidance, mas é preciso chamar atenção para esse ponto. O resultado das operações de seguros, previdência e capitalização, claro, ficaram boas, 4,2%, e a meta do banco era crescer entre 4 a 8%. O Marcelo Noronha afirmou que os resultados mostram que o banco está tracionado em todos os segmentos e avança com segurança. Nas palavras dele, abre aspas, por certo, o cenário macro apresenta desafios, mas o mix da nossa carteira de crédito é bem conservador e as novas safras de crédito vêm apresentando boa qualidade, fecha aspas. E ele ainda complementou, estamos seguros. Mas a verdade é que mesmo o diretor-presidente dizendo que o Bradesco está seguro e otimista em relação aos seus planos, em uma teleconferência realizada pelo Bradesco, onde o próprio Marcelo Noronha falou, como eu sempre explico, as empresas trazem a divulgação dos seus resultados e depois fazem a apresentação deles, que é quando a alta gestão da empresa, que pode incluir inclusive o presidente, a falar dos resultados e das perspectivas futuras, são sem dúvida um bom momento para que os acionistas assistam e compreendam aquilo que as empresas estão planejando para o seu futuro. Mas mesmo o banco tendo lucrado 5,2 bilhões, um pouco acima das expectativas do mercado, as ações caíram fortemente, como eu mostrei. A matéria traz 4%, mas o apurado foi uma queda de 4,39%. As ações BBDC4 caíram 66 centavos por ação, indicando ainda que o mercado está com aversão ao risco do Bradesco. Mas o diretor-presidente ainda disse, cenário deteriorado. É algo pouco vago. Nas palavras dele, abre aspas, trabalhamos com 3 cenários, um provável de melhoria substancial, um cenário básico e um cenário mais estressado. Qualquer aumento de taxa de juros desacelera a economia, afetando todos os setores. Cada um precisa avaliar o seu impacto. Eu sou um otimista cauteloso, baseado em indicadores concretos, fecha aspas. E é claro, essa fala dele está coberta de razão em relação à nossa economia atualmente. E que, aliás, se expande até a macroeconomia porque o Brasil precisa reagir de acordo com outros países fortes e que fazem um mercado forte também dentro da nossa economia. Sem expandir demais esse raciocínio dentro do assunto de economia, mas lembrando aqui as palavras do Marcelo Noronha, a alta dos juros, que é justamente a taxa Selic, que está em 10,75% e foi um aumento recente, acaba afetando sim todos os setores. E quanto mais caro o crédito, menos o dinheiro circula e, portanto, não apenas os bancos sofrem, mas todos os setores. E é por isso que ele diz que trabalha com uma melhora substancial, ou seja, um ambiente econômico saudável e próspero, um cenário básico, ou seja, mais do mesmo, aquilo que já estamos enfrentando no ano de 2023, e um cenário mais estressado, que considera também, provavelmente, a alta dos juros. Ele ainda recorda que atualmente a política monetária enfrenta desafios com a inflação alta e o câmbio também, o que aumenta também a preocupação quanto à dívida pública, que pode ir de 79% para 82% do PIB até o final do ano de 2024. Aliás, tem vídeo no Ativo Virtual falando exatamente sobre isso, no Giro Rápido do Mercado, e que acendeu inclusive o alerta dos títulos públicos, onde Marcelo Noronha ainda complementa, abre aspas, estamos atentos a medidas governamentais. Se for implementado que o ministro Fernando Haddad propôs, incorporar mais despesas no arcabouço fiscal, acredito que será positivo, ao contrário da expectativa inicial do mercado. Bem, aqui está a visão do Marcelo Noronha, e se você concordar, deixa aí nos comentários abaixo. A minha visão sobre isso, eu sou um pouco mais cético, essa questão de gastar mais do que de fato temos. Um outro ponto que é importante chamar a atenção é justamente para o risco de crédito do Banco Bradesco. O presidente do Bradesco disse, abre aspas, a carteira de crédito cresce com equilíbrio em todos os segmentos e com índice na inadimplência que melhora em todos os segmentos de clientes. E realmente, como vimos, houve grande melhora nos PDDs e na inadimplência maior que 90 dias também. Atualmente, as ações BBDC3, que são as ações ordinárias do Banco Bradesco, estão aqui cotadas a R$ 12,72 no momento que eu estou gravando esse vídeo, valorizando ainda 9,90% nos últimos 12 meses, com um bom PL de 9,31, não tão afastado assim da média do segmento de bancos, em 7,94. Mas um ponto forte para o Bradesco é justamente o PVP, que apesar de ser um banco privado, caiu para 0,81, e isso se traduz em um desconto real de 19%, sendo que a média do segmento
está 6% mais cara do que eles valem verdadeiramente no papel. E o Bradesco ainda por cima está trazendo um dividend yield de 2 dígitos, 10,40%. O único banco que está trazendo isso, inclusive, pelo menos dos grandes bancos. Se observarmos as ações mais líquidas do Banco Bradesco, com BBDC4, e no momento que eu estou gravando o vídeo, em R$ 14,34, elas estão caindo de maneira significativamente na última semana, 3,75%. Ainda assim, já tinha trazido essas várias linhas aqui de suporte e resistência de preços há várias semanas e até mesmo meses atrás. Se ligarmos o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, que são as ancoradas de topo e fundo, que ajudam muito a enxergar as principais linhas de resistência e suporte de preços e servem de ferramenta para tomar melhores decisões de quando comprar ou não comprar determinado ativo. E para quem se tornar membro do canal, tem vídeo lá no site explicando como instalar esse indicador exclusivo do Ativo Virtual e também como interpretá-lo, para justamente tirar o melhor proveito. Mas o que temos visto aqui é realmente o semanal, que vai de alguns meses até poucos anos, que é o médio prazo, mostrando que as ações estão numa tendência de baixa. Isso porque o topo anterior, que foi no dia 2 de setembro, que chegou à máxima dos R$ 16,15, não foi o suficiente para vencer o topo anterior, do dia 26 de dezembro de 2023, em que a máxima chegou aos R$ 16,51. Então, realmente, a expectativa aqui é que as cotações venham testar os R$ 13,93 e se elas sentirem realmente esse suporte de preços que eu já havia trazido para a nossa comunidade, então aí sim as ações podem tracionar novamente e ganhar força para valorizar no mercado. Agora elas estão apoiadas em um suporte de preços nos R$ 14,43. Mas como eu expliquei, a queda foi forte depois da apresentação dos resultados, gerando esse gap de baixa aqui. E até mesmo esse candle chegou a perder a mínima do fundo anterior, em 1 centavo, mas perdeu R$ 14,26 e no dia 31 de outubro chegou à mínima dos R$ 14,25, reforçando a teoria de que realmente o Bradesco pode testar os R$ 13,93. E isso é garantia? Claro que não. Afinal de contas, o mercado de renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer aqui é estudar para ver o cenário mais provável. E é claro que tem condições de fazer dividendos com o Banco Bradesco sem que o banco faça um anúncio. Aqui estou falando dos dividendos sintéticos. E notem que interessante, apenas em setembro fizemos 2 operações apenas com o Bradesco, que foi a inauguração do Grupo VIP, e já no mês de outubro fizemos 3 operações. Dentre elas, rentabilizamos as carteiras de quem tinha as ações do Bradesco, de quem não tinha as ações do Bradesco, ou seja, com o movimento do mercado valorizando, e também ganhamos dinheiro com o mercado caindo. Quer saber quanto? Bem, apenas com esse movimento do mercado subindo, tivemos assinantes com rentabilidade de 1,63% até 2,13%, em uma operação que durou apenas 8 dias. Nas demais, 10 dias e 18 dias também. Todas elas gerando dividendos sintéticos e, como vocês podem ver aqui, mais de uma vez por mês. Sendo que aqui eu ofereço 3 assinaturas. Aqueles que querem apenas saber sobre ações, aqueles que querem fazer dividendos sintéticos e também para aqueles que precisam de um pouco mais de apoio e velocidade de resposta, temos o Grupo Premium, que é claro, é mais caro, mas eu decidi lançar uma operação estruturada justamente para ajudar a nossa comunidade a literalmente pagar a assinatura do Grupo Premium. Apenas esse super curso que eu estou trazendo aqui, por si só, já vale mais de R$ 2.000 no mercado, para gerar dividendos sintéticos com o máximo de segurança que a renda variável permite. Ficou interessado? É só vir aqui em lp.ativovirtual.com.br, rolar esse site um pouco mais para baixo, então clicar em Entre no Grupo VIP. Aqui você vai poder escolher entre o Grupo VIP e o Grupo Premium, com assinaturas mensais ou trimestrais, além de poder pagar com Pix ou cartão de crédito. Eu só recomendo que você faça esse teste aqui antes de se inscrever. Agora vamos às projeções e o preço teto do ativo virtual, aqui revisadas, afinal o banco tem melhorado, como vimos, as suas despesas, segurando para que elas não cresçam muito forte, reduzindo significativamente os PDDs e aumentando sua lucratividade, além também de aumentar a sua carteira de clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, vários elementos para que eu tenha revisado o lucro projetado. E aqui, nas projeções do ativo virtual, o lucro é de R$ 18,5 bilhões, com payout esperado de 55%. Desse modo, o DPA, ou seja, o dividendo por ação, vai ser de R$ 1,15
15 centavos, até um pouco mais para as ações BBDC4. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 28,88. A 6%, R$ 19,25. Se você esperar receber 8%, então o máximo que você vai poder pagar vai ser de R$ 14,44. E 10%, R$ 11,55. Isso acontece porque esse DPA representa uma rentabilidade de 8,04%, com uma margem de segurança de 6% em 33,97%. Uma bela margem de segurança, lembrando que a margem de segurança é apenas a distância entre a cotação atual e o preço de 6%. Desse modo, é importante informar que eu estou trazendo esses cálculos com base na cotação dos R$ 14,37. Ou seja, estamos vendo aqui queda das cotações e aumento de lucros, uma bela discrepância favorável para os investidores. Vamos então a entender o que o mercado está com expectativas a respeito do Bradesco e, na verdade, até as recomendações. Os analistas do Safra, por exemplo, determinaram uma recomendação de compra das ações BBDC4 com preço-alvo nos R$ 18, o que representa uma valorização potencial de aproximadamente 20%. Já a Levante, os especialistas trouxeram uma recomendação de compra também com preço-alvo um pouco menor, em R$ 16,80, mas ainda assim um aumento de 10,5%. Já a VG também recomenda compra com preço-alvo nos R$ 18,50, bem mais, com um crescimento de 22,7%. Essa é a alta potencial. O Santander também elevou a recomendação do Bradesco, passando de neutro, ou seja, se você não tem as ações, não compre, mas se você já tem, não faça nada. E com isso, trocando de neutro para outperform, que é equivalente a uma recomendação de compra. E agora nos R$ 19, o maior preço-alvo das casas de análises que eu vi até o momento. E a valorização potencial aqui de 29%. E será que vale a pena comprar as ações do Bradesco? Bem, de acordo com o BTG Pactual, eles estimam que o dividend yield vai ser de 7,1% no ano de 2024, 7,3% em 2025 e 7,8% em 2026. Como vimos, é bem improvável, mas certamente o BTG tem razões para avaliar dessa forma, embora ainda não condizentes com o cenário atual, em que o Bradesco está com uma rentabilidade de 2 dígitos. E o BTG, com essa visão mais pessimista até o momento, também está trazendo uma recomendação neutra, que é aquela que eu falei. Se você já tem as ações, não faça nada, mas se você não tem, também não compre. E o preço-alvo, o menor até o momento, de R$ 16, embora ainda indique uma valorização potencial de 6,5%. Mas e para você? Deixe nos comentários abaixo o que você acha do Banco Bradesco. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.